Vamos ver aqui, que é a esquerda que critica, que é anti-identitária. Vamos ver juntos. Olá, minhas amigas, meus amigos. Na luta pela reconstrução nacional, alegrias. Minhas amigas e meus amigos, ao ler hoje na Folha de São Paulo uma entrevista exclusiva dada a este órgão da imprensa corporativa pelo ex-presidente do Equador, Rafael Correa, onde ele discorre sobre vários temas, entre eles sobre o identitarismo, eu confesso que eu fiquei chocado com as posições dele sobre o aborto, sobre a diversidade sexual, sobre a transexualidade, sobre a união gay, sobre vários temas que dizem respeito às lutas modernas da libertação do homem. O pensamento dele me pareceu velho, arcaico, preso a dogmas do século XIX, onde essas questões não eram colocadas. E com uma repressão muito próxima à repressão religiosa sobre esses temas. Eu não vou tergiversar aqui sobre a declaração de Rafael Correa. Até porque nem no Equador ele está mais, está na Bélgica, refugiado, acusado de corrupção, embora ele se declare de esquerda. Mas a gente não pode imaginar hoje uma esquerda sem a pauta identitária. Porque uma esquerda que apenas transforma a luta de classes, que apenas transforma a miséria em pobreza ou a pobreza em classe média, que trata apenas das questões da fome e do trabalho, não resolve contradições básicas que são pilares do regime capitalista. Que são pilares de religiões repressoras, sustentáculos do regime capitalista, do regime de luta de classes. A pauta identitária é profundamente necessária. Não se pode pensar num socialismo libertário e no socialismo como liberdade para o ser humano se continuamos a pensar no ser humano apenas como coisa, como objeto e não como sujeito. É muito fácil fazer um discurso de esquerda dizendo que o homem é o sujeito da história. Mas o espaço para que o homem, ou a mulher, mas no caso o homem no sentido da humanidade, seja sujeito de si próprio, do seu corpo, da sua vontade, dos seus desejos. É para isso que nós queremos o socialismo também. Não só para resolver as questões da miséria, da exploração do homem pelo homem, mas para destruir as bases do velho regime e construir uma nova sociedade, baseada na liberdade individual, nos direitos humanos, no direito de escolha, no direito do cidadão sobre o seu próprio corpo. Rafael Correa, na sua entrevista, se diz contra o aborto, que não faz sentido união gay, que já existe a união de fato, não precisa casar, que o casamento é coisa de homem e mulher. É um pensamento muito atrasado, é o pensamento que governou a esquerda e que vem atrelado com todos os conceitos e com os pilares, como eu digo, do regime capitalista. Um regime baseado no patriarcalismo, no patriarcado, um regime abrâmico que vem de Abraão, um sistema de exploração, de mais-valia, que está na Bíblia, 7 anos serviu Jacó, coisas que o valham, para casar com Lia. A base da família. Em Engels diz muito claramente no seu livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, o que é a célula máter da sociedade. O divórcio, criando diversas famílias para a mesma pessoa, 2 pais, 2 mães, 3 pais, 2 mães. O divórcio por si só era rebatido, combatido pelas entidades religiosas e pelos sistemas mais fechados, porque ele prometia o fim da família tradicional. Pai, mãe, hipócrita, o pai hipócrita com a amante na rua, os filhos reprimidos, os pais dizendo o que os filhos deviam fazer da vida.
vai crescer, vai estudar, vai se formar, vai casar, vai me dar netos, vai dar orgulho e vai ficar rico. Esta era a certeza absoluta dos nossos ancestrais. E era assim que o mundo andava. Eu lembro quando minha mãe, casada adolescente, com meu pai adolescente, foi se queixar com minha avó, mãe dela, mãe árabe, foi se queixar do casamento, a minha avó perguntou para ela, seu marido não lhe dá comida, não dá teto, dá cama, dá roupa, bate em você? Não. Então está reclamando de quê? Volta para casa, fica com ele. Resumia-se a isso, a estrutura. O identitarismo provoca uma revolução nas bases de sustentação do regime capitalista. Correia diz, não é possível que um menino de 12 anos escolha ser mulher e que alguém diga, então se veste como mulher já que você quer ser mulher. O menino de 12 anos não sabe nem escolher. Sabe. É a repressão patriarcal, machista, homofóbica, que se julga dona do corpo de qualquer um de nós, como se nós não tivéssemos escolha desde o momento em que nascemos. Já, para começar, não escolhemos o nosso nome. Em algumas religiões já somos levados a batizar, a participar da comunhão dos santos, sem sequer entender por que é que estamos ali. É tudo imposto de cima para baixo. É uma posição fascista. O identitarismo pretende acabar com essa situação. É muito curioso o que o Bem-vindo está falando. Isso aí, essa fala dele nesse vídeo é fruto de muitas conversas, inclusive, que eu tenho com ele. Eu não digo que o identitarismo é fundamental para a esquerda, mas não entender a luta do feminismo, dos negros, das pessoas trans como parte da luta de classes é um grave erro da esquerda. Mas vamos continuar assistindo aqui o vídeo que está muito bom. Ou coloca na ordem do dia essas discussões. Por que eu não posso ser mulher se eu me sinto mulher? Por que eu não posso ser homem se eu me sinto homem? Por que eu não posso casar e ter todos os direitos civis legalizados com outra pessoa do mesmo sexo que eu? Porque abala as estruturas. E esta luta identitária está diretamente ligada à luta contra o capitalismo. A minha neta votou com Lula, votou com a esquerda, de alto a baixo nas últimas eleições. Provavelmente ela não votaria se ela não tivesse se identificado com a luta identitária, com a liberdade que ela teve sobre o corpo dela, com a compreensão entre os amigos dela de que é necessário sermos donos dos nossos desejos, das nossas escolhas. E é aí que ela encontra o caminho da esquerda. Não é no papo chato para um jovem de 20 anos, a luta de classes, companheiro, os trabalhadores, porque o papo é chato. O papo já é vencido, já é datado. Existe a luta de classes, ela vai continuar enquanto a gente não derrubar esse sistema opressor. Mas também é uma forma de captar, aumentar as fileiras dos que lutam contra o capitalismo e solapar as bases do capitalismo, atacando diretamente a opressão exercida pela família, pelo Estado, pela propriedade, pela exploração do homem pelo homem, em cima do ser humano solitário. Não é à toa, por exemplo, que a Revolução Soviética, nos seus primórdios, antes que o Partido Comunista tomasse conta de tudo, era libertária. Haviam casais poligâmicos, divórcio, casamentos à vontade, homossexualidade liberada. Depois o Partido Comunista veio com a moral capitalista, com a base da produção capitalista. Temos que produzir, temos que produzir, temos que produzir. O importante é a luta de classe, o importante é reduzirmos as desigualdades sociais. E o ser humano foi oprimido. Mayakovsky foi ao suicídio. A mesma coisa é a Revolução Cubana. Fez uma revolução libertária e os homossexuais eram mandados para campos de canaviais, para cortar cana, para reeducação. A mesma coisa é a Revolução Chinesa. Este socialismo do século XX veio impregnado do moralismo religioso, do patriarcado, do machismo, da homofobia. Veio com todos os vícios ideológicos do antigo regime. Só mudou uma coisa: os donos do Estado. Os donos do Estado, em vez de ser os capitalistas, passaram a ser os comunistas. Ou não, em nome da classe trabalhadora. Mas e o ser humano? E as questões básicas? Nada impede de discutirmos a luta de classe ao lado das lutas identitárias. Elas caminham juntas, é dialético. Nós não podemos ser mecanicistas,
Preto é preto, branco é branco. Há 50 tons de cinzas nas nossas lutas. Eu lembro de companheiros aguerridos durante a ditadura militar, companheiros que sacrificaram a vida que não podiam fazer parte do Partido Comunista porque eram homossexuais. Esta mentalidade que não se compreendia à época como parte da libertação do ser humano, está prevista em Marx, está prevista em Engels. Esse sistema libertário que liberta o homem, o sujeito. O homem é o sujeito da história e da sua história. Então não há contradição entre luta identitária e luta de classes. Porque a luta é uma só. É contra o regime patriarcal, abrâmico, opressor, capitalista, da exploração do homem pelo homem em todos os sentidos, do direcionamento do sujeito até ele virar objeto, o homem que virou suco. Então, minhas amigas e meus amigos, a luta identitária é uma luta necessária. E ela não se basta em si, mas ela solapa, ela ataca os princípios básicos do sistema capitalista. O princípio básico do sistema capitalista é a exploração do homem pelo homem. Mas essa exploração se dá quando a família determina como vai ser a sua vida. Esta exploração, esse domínio, essa opressão se dá quando a sociedade diz como você deve usar seu corpo. Quando diz como a mulher deve gerir seu próprio corpo e suas vontades e desejos. Então sigamos em frente nas nossas lutas. Todas elas formam um conjunto. A luta ecológica, a luta pela diversidade social, a luta pela diversidade sexual, a luta de classes, todas elas convergem para um ponto só. O maldito sistema capitalista ultrapassado, que tem que ser ultrapassado. Além disso, ir além. Nós queremos mais. Não queremos apenas um socialismo com arroz e feijão. Queremos um socialismo com arroz, feijão, liberdade, direitos humanos, democracia e direito do cidadão sobre seu corpo, sobre seus desejos e sobre suas escolhas. Sem individualismo, trabalhando no coletivo, mas respeitando cada indivíduo como um ser humano, como sujeito da história e de si próprios. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.